Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Luís e hoje trago-vos o review de um monitor LG Ultra Wide, modelo 29WN600-W. Portanto, é um monitor IPS, refresh rate 75 Hz, com 5 milissegundos de tempo de resposta, tem HDR10, é um painel IPS, o brilho máximo são 250 CD/M2, portanto é glossy, tem 95 ppi de pixels per inch, e o formato é 21:9, a resolução são 2560 por 1080. Eu vou deixar depois todas as descrições, todas as características aí na descrição do vídeo, para quem estiver interessado. Portanto, eu adquiri este monitor por 202 euros, se não me engano, à volta disso, e vai fazer parte aqui do meu setup para um segundo computador. Portanto, o computador que vocês viram no início do vídeo é o qual eu faço os meus vídeos do YouTube. Normalmente é o meu computador de trabalho. Este será um computador para quando o outro esteja ocupado. Tipo, se o meu filho está cá em casa e está a jogar no meu computador, eu posso usar este para outras coisas. Como podem ver, o monitor por trás é branco. Tem duas colunas. Penso que são 7 watts. A qualidade do som eu vou deixar aí também no vídeo. Portanto, isto ali é o encaixe para o pé, que já vamos montar. Aqui as características e o número de série. Aqui como podes montar o pé, portanto, muito fácil. Mesmo muito fácil. O vídeo está acelerado, que é para não se tornar monótono. E já está. Portanto, também tem possibilidade de montagem VESA. Isto é as posições que podemos ter, portanto só faz tilt para a frente e para trás, não podemos levantar nem baixar, portanto estes são os únicos ajustes que podemos fazer. E para terem uma noção do tamanho, portanto tenho aqui estes dois monitores e ele é da largura daqueles dois, estando um ao alto. Quanto à certificação energética, no monitor vem colado A+, mas na caixa vem F. Portanto, eu fiquei sem saber qual deles será o verdadeiro. Ok? Bem, o importante para mim são as características, portanto, HDR10, IPS. Eu estou contente com esta compra. O monitor parece-me ser muito bom, as cores bem saturadas, eu gosto assim. E vem aumentar muito o multitasking, ou seja, as tarefas que podemos fazer com um monitor deste tamanho. Aumentamos exponencialmente o nosso trabalho. Imaginemos que estamos a trabalhar de casa e precisamos de trabalhar com o e-mail aberto, com o Excel e ainda com o Word. Conseguimos pôr os três no mesmo ecrã, ou dois, assim como quiserem, sem termos dois monitores ali com uma separação física. Portanto, depois de estarmos habituados, isto é muito, muito fácil. E ainda mais, podemos instalar aí uma aplicação da Microsoft que é completamente gratuita, Power Toys, e depois temos isto que é o Fancy Zones. Portanto, eu instalei e atribuí 3 zonas ao meu ecrã, portanto, onde posso ter 3 aplicações abertas ao meu gosto, e com isso aumentar a minha produtividade, não é? Como dizia, hoje em dia eu, por exemplo, trabalho em casa e se estiver a trabalhar com este monitor, vou estar muito bem, porque tenho o Excel, tenho o Outlook, ainda posso ter o sistema de gestão da empresa noutra parte do ecrã. Bem, este monitor também pode ser usado para multimídia, portanto aqui está ligado ao Amazon Fire Stick. Atenção que, como ele é wide e a resolução normal seria a 1080, portanto isto é o Amazon Fire Stick, faz 4K, mas também faz 1080. O que ele não faz são os 2560 por 1080, então por esse motivo ficam ali aquelas barras pretas. O Windows não, o Windows adaptou logo a resolução à totalidade do ecrã. Outros aparelhos, vocês já sabem que depois têm esta opção de expandir, o que faz com que a imagem fique um bocadinho distorcida. Para algumas pessoas poderá não fazer importância, outras
preferirão ver no normal, com as barras pretas de lado, mas sem distorção alguma. Portanto, como podem ver, ou seja, podemos mudar aqui os settings do ecrã apenas com aquele botão, um único botão. Uma vez habituados, é muito, muito porreiro. Eu já tenho este sistema noutro monitor que tenho da LG, naquele que está ao alto, e funciona muito bem. Não temos que andar a trocar de botão, não temos que decorar qual botão é que faz o quê, porque isto é muito intuitivo. Portanto, vamos seguindo os menus e vamos mudando conforme o que queremos alterar. Muito fácil, portanto é só para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e podemos alterar todas as coisas. Portanto, como disse, este monitor tem colunas, podemos alterar o som, podemos mudar as características da imagem, podemos fazer a expansão para a totalidade do ecrã, podemos mudar aqui o estilo cinema, frames, RTS. Ela também faz sincronização, portanto, pela outra tomada, pela DisplayPort, não com as placas NVIDIA, mas com as da concorrência, ok? Portanto, porreiro ter isso. E como podem ver, as cores são assim mesmo fortes. Isto está a ser filmado com o meu telefone e como apaguei as luzes, as cores ficam assim muito carregadas, mas posso-vos garantir que a qualidade é de facto muito boa. Eu estou contente, é um monitor IPS, portanto o ângulo de visão é sempre bom, e estou mesmo contente com a compra. Acho que por este dinheiro, um monitor deste tamanho, sendo da LG, não é de uma marca desconhecida, uma marca nova que tenha aparecido para aí, uma marca branca, não, é da LG, faz painéis, a LG faz painéis para a Apple, faz ecrãs para muito, faz televisões boas, portanto é uma marca consagrada no que diz respeito a monitores e televisões. Netflix também a correr aqui do Amazon Fire Stick, portanto aqui nesta parte está expandido, já sabem, pronto, se quiserem usar este monitor com o Fire Stick, que terão a hipótese de ver com as barras ou assim expandido, e eu não vou mostrar nenhum filme por causa dos direitos de autor, e portanto isto era só para vos mostrar o aspecto geral da coisa. Portanto, vamos experimentar a PlayStation 4. Uma vez mais, as cores são muito boas. Isto tem uma qualidade de imagem mesmo boa. Aqui o aspect ratio, portanto o rácio, já sabem que tem o original com as barras pretas e depois tem o Cinema 1 e o Cinema 2, em que a distorção é diferente do Cinema 1 para o Cinema 2. Eu não notei muita diferença do Cinema 1 para o Cinema 2 e pronto. Aqui eu vou mostrar neste jogo o carro expandido vai ficar mais largo e portanto eu acho que prefiro jogar com as barras pretas do que com o carro assim todo esticado. Aqui temos com as barras pretas, portanto não está com nenhuma distorção e a qualidade é muito, muito boa. Aqui já está no ecrã total, como estão a ver o carro está mais largo, mas pronto, só para dizer que sim, podemos fazer uso do ecrã total, mas eu acho que prefiro na resolução normal, os 1080 puros, os 1920 por 1080, e a qualidade é muito boa. Mais um joguinho. Para dizer que em Linux também detectou logo a resolução do ecrã e adaptou logo, portanto eu não tive que fazer qualquer acerto. Isto é o Linux, o Manjaro, e portanto ficou logo com uma qualidade brutal e não tive que andar à procura de nada, portanto mal liguei, já estava na resolução certa. Dizer que este Linux eu estou a correr de uma pendrive e funciona espetáculo.
Se tiveres um Mac, quiseres usar este monitor, pá, funciona espetáculo. Também a resolução foi detectada logo à primeira e funciona espetacular. Onde é que podemos tirar mais partido deste ecrã num Mac? Epá, posso-vos dizer que eu faço toda a edição dos meus vídeos no Final Cut Pro, que é em Mac. E portanto este monitor vem dar uma boa ajuda, porque posso alargar aqui a timeline assim grande e portanto fazer uso do Final Cut Pro em toda a sua capacidade. Não quer dizer que não possamos fazer num ecrã mais pequeno, mas num ecrã grande oferece outro espaço, não é? Portanto, em Ubuntu também funciona 5 estrelas, não tive que alterar nada, detecta logo a resolução dos 2560 por 1080 e funciona muito bem. Portanto, eu tenho o vídeo acelerado para vocês não estarem aqui a apanhar uma seca, só para mostrar que sim, que isto aumenta imensa rentabilidade. E por fim, vou-vos mostrar a jogar. Portanto, se o intuito for usar este monitor para jogar no Windows, este é o Dirt 3 e portanto está a usar o ecrã todo. Eu não alterei nada, portanto nem sequer me pôs a opção das barras, não estou a achar qualquer tipo de distorção. Portanto, isto é da Steam e posso dizer que as cores não são assim tão verdes. Isto tem a ver com o meu telefone, estar a filmar com o telefone e estar com as luzes apagadas. E então, mas a qualidade é brutal, a experiência é muito boa, portanto eu estou contente. Espero que vocês estejam a gostar da review. Se tiverem, deixem o vosso like no vídeo, ajuda-me imenso. Se ainda não são subscritores do canal, pensem em subscrever. Eu estou sempre a trazer aí novidades, reviews, dicas e portanto gostava que vocês fizessem parte do canal. Ok? Portanto, conto com vocês e pronto, este monitor veio trazer aqui mais qualidade ao meu setup. Mais daqui a uns dias penso fazer um review aí ao meu setup. Tenho que fazer aí o cable management primeiro, tenho muitos fios aí largados e não posso filmar isso assim que está mau aspecto. Portanto, quando eu tiver isto tudo bonitinho, vou fazer um review detalhado do setup onde eu faço todos os vídeos para o canal e quais as ferramentas que uso e mais, falar um bocado do equipamento que tenho e como é que tenho isto organizado. Espero que tenham gostado, adeus e até ao próximo vídeo.